Trouxe Bíblia? Alguém trouxe? Se não, pode acompanhar. Romanos 12:11 diz: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Eu quero, nessa tarde, falar sobre fervor espiritual e entender qual temperatura anda a sua vida espiritual. Nós recebemos uma palavra no culto de virada de ano, e a ordem do Senhor a nós era que nós organizássemos a nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é a nossa vida espiritual. Não digo ela, não só ela isoladamente, mas você precisa começar por ela. Porque se você não está bem com Deus, que a Bíblia diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Romanos 8, que ele não poupou nem mesmo o seu filho unigênito, ele não poupou. Se você não está bem com um Deus que te amou primeiro, se você não está bem com um Deus que sabe quem você é, todas as suas crises existenciais, e ainda assim Ele continua investindo em você, se você não está bem com um Deus que preparou a família dele para você, que é a igreja, dificilmente você vai estar bem com alguém, ou dificilmente você vai estar bem com as outras pessoas. A grande verdade é que todos os nossos relacionamentos, eles são resultado do nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito de uma frase do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele dizia: se você é forte na sua comunhão com Deus, você é forte em tudo. E o contrário é verdade. Se você é fraco na sua comunhão com Deus, você é fraco em tudo. É muito mais fácil eu pedir para alguém orar por mim, é muito mais fácil eu terceirizar a minha vida espiritual, é muito mais fácil eu colocar para outro a minha vida espiritual do que eu organizar a minha vida espiritual, do que eu investir no meu fervor espiritual. Há 3 temperaturas. Fervor espiritual, primeiro, é o teu entusiasmo por Deus. Fervor espiritual é o quanto você deseja as coisas de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que pessoas que são movidas apenas pelas suas necessidades, elas sempre terão muito pouco de Deus. E por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus, Ele quer que você estabeleça um lugar para falar com Ele, e não de maneira religiosa. Deus quer que você estabeleça um tempo para que você pare para falar com Ele, e não de maneira religiosa, mas para que você possa entender o que Ele quer falar. As pessoas usam isso como, dentro dos relacionamentos, como uma escuta ativa. E o que é uma escuta ativa? É você não apenas fingir que está ouvindo a pessoa, mas é escutá-la para poder entender o que ela está falando. Deus espera isso de nós, porque Deus não gosta de falar com pessoas que não prestam atenção. Não, melhor, Deus não fala com pessoas que não prestam atenção ao que Ele quer falar. Deus não quer dourar a pílula. Deus não é um Deus de paliativo. Deus é um Deus de relacionamentos, e esses relacionamentos trazem direção. Muito se fala também, e eu estou aqui usando algumas linguagens comerciais, muitas pessoas dizem que nós precisamos cuidar do nosso network. Mas como está o nosso network com Deus? Eu comecei esse ano e disse: Deus, esse ano eu preciso, como nunca, ter mais comunhão com o Senhor. E aí,
você ouve Deus dizendo: então eu quero falar algumas coisas a você, que há algum tempo eu quero falar, mas que você está muito ocupado com as suas necessidades e preocupações. Porque se você estiver só ligado às suas necessidades e preocupações, você vai conseguir ouvir o que Deus quer falar? Sua cabeça está em resolver o problema agora, já. Enquanto nós devemos estabelecer a nossa vida de comunhão, estabelecer o nosso relacionamento com Deus. Eu gosto daquele livreto que fizeram que chama Pão Diário. E por que é Pão Diário? Porque todos os dias você precisa ter comunhão com a sua Bíblia. Há uma frase muito profunda que diz: uma Bíblia quebrada, uma Bíblia rasgada, geralmente é de alguém que tem uma vida inteira. E uma Bíblia inteira, geralmente, é de quem tem uma vida quebrada e rasgada. Porque quanto mais comunhão eu tenho com a palavra, mais comunhão eu vou ter com o Deus da palavra. E isso vai aumentando o meu fervor espiritual. Porque existem 3 temperaturas, aí eu quero que você pense em qual. Quero medir agora espiritualmente aqui a tua temperatura, para que você possa entender em que temperatura você está. Mateus 24:12 vai dizer: e pelo amor se esfriar, e pelo Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é isso aqui que Jesus está dizendo no sermão profético? Ele está dizendo assim, você olha para o pecado dos outros e vê pessoas que mesmo com a vida toda errada estão dando certo, então você fala: para que eu vou continuar com Deus, se para mim as coisas não estão como eu queria? Então a iniquidade vai multiplicando. Isso aqui é muito abrangente, é muito complexo, são muitas coisas, mas eu quero me ater a isso aqui que prende as pessoas, que é elas olharem as pessoas fazendo as coisas erradas e indo bem, e ela achar que ela não precisa mais manter o seu fervor. Outro dia um pastor disse uma frase que é muito verdadeira sobre fervor espiritual. Ele disse: há pessoas que Deus odeia tanto, e odeia no sentido das pessoas serem rebeldes, entenda o que eu quero dizer. Há pessoas que Deus deixaram ir de tal maneira que Deus as enriqueceu, para que elas se esquecessem deles, mas também fossem esquecidas por Ele. Então, nós olhamos as pessoas, isso aconteceu no Salmo 73, não é? Asaf olha a prosperidade de todo mundo e parece que chega a vez de todo mundo menos a dele. Olha para o teu irmão do lado e vê se ele está com cara de quem parece que chegou a vez de todo mundo menos a dele. Então Asaf está assim: Deus abençoou, não é? Aqueles irmãos que eles são tão pessimistas, que ele diz: 1000 será abençoado ao meu lado, 10.000 à minha direita, 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido pela bênção. Não seja assim. Porque quando nós pensamos isso, nós trazemos sobre nós um grande mal. Porque quando você fala isso, que Deus abençoa as pessoas e não você, você está dizendo que Deus é injusto. E o trono de Deus é estabelecido por justiça e juízo. Ele é Deus e não precisa provar nada a ninguém. Até porque se ele precisasse provar, ele deixaria de ser Deus. Mas se tem uma coisa que Deus não é injusto. Mas nós vamos olhando as pessoas prosperando, e o Salmo 73 reflete isso muito bem. Asaf vai dizer: eu vi as pessoas prosperando e isso me deixou perturbado. Ele diz: eu vi a prosperidade do ímpio. E a prosperidade do ímpio aqui, a palavra ímpio, é aquele que pratica a impiedade. É a iniquidade das pessoas que estão se dando bem e você achando que Deus não está olhando para você. E isso está causando uma frieza espiritual no seu coração. Então você já não quer orar mais, você não quer depender de Deus mais, você não quer mais dedicar a sua vida à Bíblia, como se Deus fosse perder alguma coisa se você não orasse e se você não lesse a Bíblia. Deus não está perdendo nada, mas você e eu, quando fazemos isso, estamos perdendo tudo. Há muitas pessoas que estão mornas. Apocalipse 3,16, a palavra
ao anjo da igreja é clara: és morno, não és nem quente e nem frio, e porque é morno, eu te vomitarei. Então há pessoas que elas querem Deus, mas também querem um pouco as coisas do mundo e o diabo. Então elas não querem esperar Deus trabalhar nela. Então ela é uma pessoa morna. Ela quer e não quer, quer e não quer. É a pessoa que é inconstante. Um dia eu quero Deus, eu quero, Senhor, se eu pecar, arranca o meu braço. E no outro dia está pecando de novo, porque não conseguiu se firmar. É a pessoa morna. Não pense você que a igreja ou Deus está perdendo com a tua mornidão. Mas você está perdendo. E se Deus está falando contigo nesta tarde, é porque Ele está te dando a chance de você sair desta temperatura. E há aqueles que estão queimando de paixão por Deus. Então essa pessoa acorda meia hora mais cedo para orar. Eu tenho um amigo que ele sempre diz: eu sempre acordo mais cedo porque eu não posso levantar e começar o meu dia sem falar com Deus. Então, nós temos um grande mal. E eu sei que das pessoas que estão aqui não acontece com vocês, mas acontece com outras pessoas, que logo quando acordam a primeira coisa que pegam é o celular. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas nós precisamos estabelecer a primeira coisa: falar com Deus. A Bíblia diz: se você está triste, ore. Então você acordou no dia, está triste, ore. Fale para Deus das suas tristezas. Não é nada novo para Deus. Quando você dizer a Ele: Deus, estou triste por isso, estou triste pelo meu casamento, estou triste pelos meus filhos. E aí então o Senhor vai abençoar a sua vida. Então o Senhor vai falar ao teu coração. Aqueles que estão queimando de paixão, eles acordam e a primeira coisa que eles querem fazer é falar com o seu amado. Lembram de Lucas 24:32? Os discípulos estão caminhando distante de Jerusalém, em direção a Emaús, e de repente uma pessoa chega no meio deles. E quando Jesus se revela, lá na altura do verso 32, eles disseram: não nos queimava o coração quando Ele nos falava? E um coração que arde, não é porque Deus vai tocar alguém aqui no culto só, não é porque alguém vai ter uma experiência transcendental, e eu acredito muito nelas, mas esse coração queimar é o resultado de você ser constante na presença de Deus, na busca da oração, na leitura bíblica. Deus não falou hoje, mas amanhã eu vou ler de novo. Deus não falou e eu vou ler, e eu vou buscar, e eu vou orar, e eu vou colocar lenha, porque esse era o compromisso do sacerdote. O fogo não podia se apagar no altar, mas quem tinha que manter esse fogo aceso era o sacerdote. E nós, pelo Novo Testamento, somos reis e também somos sacerdotes, e nós precisamos manter o fogo da nossa vida espiritual aceso. Nós precisamos de fervor espiritual. Não importa como as coisas estão ao nosso redor, nós estamos em fervente oração, nós estamos em busca constante, nós estamos queimando, nós estamos ardendo na presença de Deus, porque sabemos que Ele milita, que Ele luta por aqueles que têm compromisso com eles, porque Deus não tem filho favorito, Deus não tem filho predileto, Deus tem filhos que têm relacionamento com Ele. Deus tem filhos que passam tempo com Ele. Então você precisa entender em qual temperatura está a sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aqui Paulo está destacando o maior inimigo do fervor espiritual, que é a inconstância. Quantas vezes você começou coisas que você não terminou? Comecei a ler a Bíblia de novo, então estou em Gênesis. Eu acho fantástico que na criação, todos os términos do dia, a Bíblia vai dizer: e Deus acabou as obras das suas mãos. Deus não pode encher de fogo uma pessoa que não acaba o que começa. Então agora eu quero começar a servir em algum departamento da igreja, mas aí eu tive um problema com alguma pessoa e não vou mais servir, não quero porque me chatearam lá. Irmão, você entrou lá por causa do teu relacionamento com Jesus ou por causa da pessoa? Então é esse fervor, ou essa falta de fervor, ou esta inconstância que vai me afastando das coisas de Deus. Não pense você, ou não queira culpar os problemas.
Pare de arrumar desculpas. Lembremos do profeta Ageu que se levanta e Deus diz: acaso é tempo de vocês cuidarem das suas casas e se esquecerem da minha? Deus está dizendo: até quando vocês vão ficar com desculpas para entregar as vossas vidas? Porque quando eu resolver aquele problema, eu vou servir mais na igreja. Porque quando eu acertar a minha vida financeira, eu vou servir mais na igreja. Porque quando eu resolver o meu problema conjugal, eu vou servir mais na igreja. E aqui eu não estou dizendo que nós não teremos critérios como igreja para você servir. O que eu estou dizendo é que você precisa parar de dar desculpas, porque desculpa é resultado de uma vida fria ou morna. Alguém que se preocupa, e quais são as suas preocupações? Porque eu estava meditando sobre isso e pensando: Deus, mas essa é uma mensagem específica para aqueles que têm como preocupação a vida espiritual. Há homens que vislumbraram o céu e alguém diz: puxa vida, Moisés visualizou a terra prometida e não pôde entrar. Irmãos, Moisés visualizou o céu. E depois que você visualiza o céu, que você tem um vislumbre do céu, não existe terra prometida que seja compatível a essa visão celestial. O que eu estou dizendo é que Deus quer revelar coisas grandes. E eu quero falar agora especificamente para os irmãos que são aqui da Lagoinha. Nós estamos vivendo um avivamento, nós estamos com um avivamento em curso a esta igreja. Só que o que nós pensamos? Este avivamento é responsabilidade do pastor André, que é o pastor da igreja. Não! O avivamento não é individual. Porque é possível, e a gente vê isso, que o pastor esteja avivado, mas ainda falta nós nos avivarmos. O avivamento individual impulsiona sim o avivamento coletivo, mas o avivamento coletivo precisa começar a acontecer quando você abre mão de um pecado, quando você começa a ter a sua vida com Deus. Então é 1, 2, 3 e Deus olha: opa, alguma coisa está acontecendo, porque o nível moral daquelas pessoas estão começando a mudar. Eles já não perdem mais tempo com pornografia, eles já não ficam olhando ou mexendo com a mulher do outro, ela não fica mais olhando para aquele homem que ele é casado, mas ele está passando por um problema no casamento e ela está sendo usada pelo diabo para separar aquilo. Não, Deus começa a olhar as pessoas dizendo: Deus, eu vou esperar, eu vou crer no que o Senhor tem para a minha vida, mas farei isso com fervor espiritual, farei isso debaixo de oração. Então esse avivamento vai acontecer quando nós formos incendiados, quando nós formos contaminados, quando diariamente nós começarmos então a colocar fogo no nosso altar, e Deus vai dizer: opa, eu preciso incendiar essa igreja. Então quando nós nos reunirmos como comunidade, como igreja, então nós vamos começar a experimentar avivamentos como houve na história. O avivamento na Rua Azusa, por exemplo, começou com algumas pessoas orando. De repente vieram línguas repartidas como de fogo, como aconteceu em Atos 2. O que eu estou dizendo é que Deus está anunciando que quer fazer alguma coisa. E Ele não quer fazer alguma coisa apenas na sua vida sentimental. Pare de ser egoísta. Ele não quer fazer alguma coisa apenas na sua vida financeira. Pare de ser egoísta. Ele não quer fazer alguma coisa apenas na sua saúde. Pare de ser egoísta. Ele está dizendo que Ele quer fazer na Lagoinha algo que vai marcar a história da igreja. Ele já fez isso outras vezes, preste atenção. A história se repete. Ele fez isso na África, Ele fez isso no Canadá, Ele fez isso na Rua Azusa, e Ele quer fazer isso na IEQ Lagoinha. Mas nós precisamos parar de querer depender só do pastor André. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque ele sabe da minha submissão. Mas o que eu estou dizendo é que Deus quer despertar cada um dentro da sua casa. Deus quer derramar o fogo em cada casa que aqui está. Sabe quais foram as minhas maiores experiências com Deus? Foram no meu momento de oração. Sabe quais foram os tempos de maior renovação, os momentos que eu mais me levantei em Deus? Foi quando eu estava quebrado de joelhos, dizendo: Deus, está doendo. E então Ele vinha, me abraçava
e só a presença dele é suficiente. Você está pensando que precisa de um monte de coisa para resolver os seus problemas e ser feliz. Não. Enquanto você não descobrir a suficiência de Cristo na sua vida, a infelicidade será a sua companheira. Enquanto você não entender a suficiência de Cristo, você vai continuar andando errante. Enquanto você não despertar para a suficiência de Cristo na sua vida, a sua insatisfação apenas aumentará e cada vez mais. E você não entende por que eu estou cada vez mais insatisfeito ou insatisfeita? Porque falta fervor espiritual na sua vida. Eu vou fazer algumas reuniões de vez em quando com os adolescentes e eles começam a orar. E dá 10 minutos, eles já estão chorando. Na sua cabeça você está pensando agora enquanto eu falo isso. Claro, são adolescentes, não tem preocupação. Não é apenas isso. É até verdade isso. Mas eles estão parando para ter comunhão com Deus. Então quando nós nos ajuntamos, eu pergunto: o que Deus falou com você essa semana? E eles falam, eu digo: uau, isso é incrível. E aquilo me abençoa. Mas se eu perguntar para você, hoje é quarta-feira, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua comunhão com Deus essa semana? Qual foi o versículo que mais te marcou? E alguns vão dizer versículo. O que é versículo mesmo? Porque não tem nenhum relacionamento com a sua Bíblia, enquanto tem total intimidade com o seu celular. Eu concluo, eu já falei isso algumas vezes, mas isso precisa ser repetido aos 4 cantos da terra, o que o pastor reformado americano John Piper disse. No dia do juízo final, as redes sociais serão para Deus uma prova cabal de que a nossa falta de comunhão com Deus não era falta de tempo, mas de prioridade. Pare de desculpa para ter comunhão com Deus. E não importa se você não ouve Deus hoje, vá orar amanhã, vá orar depois de amanhã, e ore até que Ele fale com você, e não pare de orar. Pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Leia. Porque Deus é maior interessado em você entender a palavra dEle. Só que Ele também sabe que você pega um dia e depois pega só dali 6 meses. Então quando você vai tendo comunhão, o Senhor vai revelando. E eu percebo isso. Quanto mais eu vou me envolvendo com a minha Bíblia, mais coisas Ele vai falando comigo, mais Ele vai enchendo o meu coração, e mais eu quero ferver e arder em paixão por Jesus. Fique de pé, eu quero orar. Talvez não era o que você queria ouvir, mas certamente era o que você precisava. A frustração só se dá naqueles que buscam mestres para ouvir apenas o que afaga o seu ego. Esse não é o nosso compromisso, como não é o da Bíblia. O compromisso da Bíblia não é afagar o seu ego. O compromisso da Bíblia é transformar-nos, restaurarmos e renovarmos. E o apóstolo Paulo, no texto lido, diz: nós precisamos ferver, ter fervor espiritual. Ore a Deus. Pai, nós estamos aqui e nós queremos saber o que o Senhor tem para nós. Volta e meia nós viemos à igreja pedindo que o Senhor recorte um pedaço do nosso futuro e nos fale para que nós tenhamos esperança no dia de amanhã. Comumente nós, quando estamos na igreja, estamos querendo receber algo. Nessa tarde o Senhor está nos trazendo a essência do cristianismo, que é a comunhão com Cristo. É a doutrina dos apóstolos, é a comunhão com os santos, é o amor pelas escrituras, é a manutenção da sã doutrina.
O mundo quer vender tantas coisas e como jovem rico, muitas pessoas vêm querendo comprar a sua salvação. Quando Jesus diz a ele, vai e vende tudo o que tens, Jesus não estava querendo que ele tivesse prejuízo. Jesus estava dizendo, eu quero te amar diferente de como você é amado. Eu quero te amar não pelo que você tem, mas pelo que você é. E é isso que o fervor espiritual traz. Sermos amados não pelo que temos a oferecer, mas sermos amados por aquilo que somos. Sermos curados na nossa essência, sermos restaurados na nossa alma, sermos, Pai, purificados dos nossos pecados diante da Tua presença. É na Tua presença que as coisas são mudadas. E não na Sua presença um dia. E não na Sua presença na urgência. E não na Sua presença na necessidade. Na Sua presença no relacionamento. Diariamente. Abrindo o coração. Transbordando e ardendo de amor por Ti. Pai, a minha pregação é porque eu creio que a nossa igreja está sendo preparada para receber um avivamento como aconteceu em várias partes do mundo. E é uma mensagem de despertamento para que esses irmãos assumam as suas responsabilidades e abandonem as suas desculpas. É uma mensagem para que nós não terceirizemos a responsabilidade apenas no pastor André, mas que cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade, porque todos nós experimentaremos essa chuva de Deus, esse derramar do Espírito, esse derramar de dons que é para manutenção dos santos nesta igreja. O que eu percebo que o Senhor quer fazer é que o Senhor quer habilitar, quer derramar dons, os 5 dons ministeriais de Efésios 4:11. Enquanto o avivamento vem, o Senhor está chamando cada um para um chamado, um dom ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Enquanto estamos orando, os carismas do Espírito serão derramados sobre a igreja. Uns falarão em novas línguas, outros interpretarão, outros farão maravilhas, cura, tantos milagres, tantos dons que o Senhor quer derramar. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor quer habilitar esta igreja para a colheita do fim, e que nós não negligenciemos, Senhor, esta ordem, esta hora, este tempo. É o tempo, Senhor, de nós nos abrirmos para a nossa responsabilidade espiritual pessoal. E a verdade é que o pecado de cada um atrapalha. A verdade é que o pecado de cada um conta no corpo. Abre e ilumina o nosso entendimento, Senhor. Que ao ouvir o clamor aqui da IEQ Lagoinha, o Senhor escute: Deus, nós te queremos. Amado da nossa alma, nós te desejamos. Nós cuidaremos da nossa vida, nós organizaremos a nossa vida, mas nós te queremos. Como Moisés em 33 de Êxodo: se o Senhor não for, nós não iremos. Nós te queremos, nós te desejamos, nós te ansiamos. Nós estamos organizando as nossas lamparinas com azeite, e ao ouvirmos a voz do noivo, nós prontamente nos levantaremos e nos encontraremos com Ele. Nós estamos nos ataviando através do fervor espiritual da leitura bíblica. Satanás, você tem mentido, dito a esta pessoa que lê a Bíblia que não vai mudar nada. Mentira! Quando ela está com a Bíblia aberta, ela está ouvindo a voz do Deus Criador dos céus e da terra. Oh Pai, nós queremos a Sua presença, a Sua graça, a Sua glória, o poder que há em Ti. Nós queremos receber, assim como Jesus disse. E eu concluo a minha oração aos seus discípulos em Atos 1:8. Fique aqui e recebereis poder. Deus, nós estamos aqui e queremos receber poder para sermos testemunhas, não de palavras, mas testemunhas de poder. O poder que transforma, que restaura, que resgata o homem e a mulher. Aumenta a temperatura, Jesus. Ao que estava frio, aquece, esquenta.
Ao que estava morto, dê-lhe a chance de não ser vomitado. E ao que estava ardendo, arde mais, arde mais, arde mais, arde mais, arde mais. Ao que estava queimando, arde mais, Deus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer no meu primeiro amor. Você que está em casa, Deus te abençoe. Amanhã, nesse mesmo horário, 30 minutos com Deus. Vamos orar. Pai, nós apresentamos a Ana Carolina, que está internada na UPA. Visita ela, Pai, no nome de Jesus. Eu apresento a vida do meu filho, Senhor, que não acordou muito bem hoje. Eu creio que ele está sendo cuidado por Ti. A Tua boa mão está estendida sobre ele. Esse irmão e esta irmã que vão voltar para o trabalho, os abençoa, o prospera e queime o coração deles para a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira, bom trabalho. Você...